ser tantas coisas, eu quis te mostrar meu olhar. Fui franco e direto ao falar. Eu quis não pecar pelo excesso, quis não deixar faltar. Quis ser, quis ter, quis dar. De peito aberto eu cantei a canção, pra não poupar coração. Ser como eles, ser como o tom, perfeito encontro entre o tom e emoção na canção. Pela luz dos olhos teus me olhar, eu sei como as coisas terminam depois que se acaba a canção. O amor volta a ser solidão, se ao fim o cantor não consegue tocar seu coração. É emoção em vão, meu peito aberto na minha canção, pra não poupar coração. Ser como eles, ser como o tom, perfeito encontro entre o tom e emoção na canção. Pela luz dos olhos teus me achar, eu quis te dizer tantas coisas, eu quis te... Boa noite, pessoal, boa noite. Começa mais um programa Jus Soberano aqui na Rádio Boa Música FM com o nosso grande locutor Alexandre Carvalho. Tudo bem com você, Ale? Fala, Rick Bastos. Muito boa noite, Brasil. Muito boa noite a todos os nossos ouvintes. E agora eu tenho de falar good night. Boa noite. Boa noite, mundo. Estamos aqui honrosamente atravessando o Atlântico pela primeira vez em nosso programa, uma pessoa de fora do país, abrilhantando o programa Jus Soberano. Como é que você tá, Rick Bastos? Daqui a pouco eu apresento. Vamos deixar aqui um pouco mais no suspense. E o suspense é a alma do negócio. Com certeza. Eu tô bem, graças a Deus. Como é que foi a semana? A semana bem corrida, mas graças a Deus tudo bem, apesar da preocupação ainda com esse coronavírus. Está tudo bem aqui. E você, tudo tranquilo? Eu estou em êxtase ainda com o nosso último programa, uma repercussão maravilhosa aqui com os nossos amigos Shaquila, Regis Silva. Forte abraço, beijo no coração dos meus dois grandes amigos, irmãos de caminhada de vida. Foi um programa maravilhoso e eu estou certo de que quando voltarem não vai ser diferente. Inclusive, por falar em programa top, o programa de hoje promete. O programa de hoje será maravilhoso, estou certo disso. E quero lhes apresentar carinhosamente uma brasileira aguerrida. Quero consignar aqui a todos os nossos ouvintes de que fazendo um trocadilho, de que uma princesa está brilhando na terra da realeza. Ela que é formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP, doutoranda em Ciências Médicas da Faculdade de Ciências, doutoranda em Ciências Médicas pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, atualmente pesquisadora honorária da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, professora nos cursos de farmácia e enfermagem da antiga Unicastelo,
Hoje é a Universidade Brasil, de 2011 a 2014. Com vocês, doutora Maria Cursino. Boa noite, doutora. Como vai a senhora? Tudo bem? Boa noite, Alexandre. Você sempre me deixa sem graça, Alexandre. Imagina. Vamos começar assim, tudo bem? Se faz merecer. Foram anos de dedicação por tudo isso, né? Eu estou certo de que todos os seus familiares, e os teus amigos, os seus alunos que estão aqui nos assistindo, estão orgulhosos de ver o que a professora tem a nos dizer. É um tema bastante polêmico e nada melhor do que uma especialista, uma pessoa que milita nesta área, que pesquisadora nesta área, para nos trazer a melhor informação para todos os nossos ouvintes. Antes de adentrarmos no tema de hoje, que é para falarmos sobre o canabidiol, para fins terapêuticos, eu gostaria de saber um pouquinho mais a respeito do seu doutorado aí em Liverpool, na Inglaterra, que não é a respeito do canabidiol. Gostaria que falasse um pouquinho a respeito da sua tese. Eu trabalho com paciente oncológico, Alexandre. E aí eu pesquiso em genética. Então a gente chama de farmacogenética. O que a gente faz? Eu procuro marcadores na genética desses pacientes que possam dizer para a gente quais desses pacientes vai ter efeito adverso grave da quimioterapia, porque o medicamento que eu pesquiso hoje, ele causa problema renal, perda de audição. Então, para criança, por exemplo, é um problema seríssimo quando eles perdem a audição, prejudica todo o desenvolvimento dessa criança, a comunicação social, a fala. Então, a gente está procurando marcadores genéticos que possam dizer para a gente quais pacientes vão ter efeitos adversos graves e quais não vão ter. Porque no Brasil eu trabalho com adultos e aqui eu trabalho com crianças. No Brasil eu tenho pacientes que falam assim, Maria, me dá logo a segunda dose porque eu não senti nada. E passam todo o tratamento sem sentir uma dor de cabeça. E tem paciente que a gente faz o primeiro ciclo e tem que interromper porque tem dano renal, tem falência renal. Então, a intenção é que a gente faça um exame de sangue antes desse paciente fazer a quimio e já consiga dizer, olha, esse não pode, esse tipo de tratamento, vamos para outro tratamento, vamos reduzir a dose. A gente chama de medicina personalizada. Entendi. A gente consiga direcionar a terapia para cada um. Não se trata, então, de paliativos, são drogas pesadas, com reações muitas vezes adversas. A gente perde paciente por conta da reação diversas vezes. E aí eu acredito que uma equipe médica deva ser chamada, porque no momento em que é aplicado um determinado medicamento neste paciente, vai incidir em outro órgão, em outra doença. Sim. É o que a gente costuma chamar de equipe multidisciplinar. Então, entra o farmacêutico, junto com o médico, equipe de enfermagem, fono, nutrição, entra todo mundo junto para trabalhar com esse paciente. O paciente oncológico precisa de equipes multidisciplinares. Então, vamos lá. Para finalizar a minha curiosidade, a estrutura Inglaterra versus estrutura Brasil. Por quê? Se você bem disse que isso envolve uma equipe médica, o tratamento não deva ser barato. Não. Como é custeado este tratamento na Inglaterra e como em comparação, custeado o tratamento no Brasil? É muito parecido em relação ao fundo, né, de onde vem a verba. 90% da quimioterapia feita no Brasil é do SUS, é feita pelo SUS. Eu sou uma grande defensora do SUS. Acho que ele tem problemas de gestão, mas é um sistema incrível, se ele fosse bem gerido. E aqui na Inglaterra a gente não tem serviço particular, toda a população é atendida pelo Serviço de Saúde Pública, que é o NHS. Então o NHS é o SUS da Inglaterra. Então aqui também o tratamento quimioterápico é feito pelo governo, custeado por dinheiro público. Uma administração séria. Não é perfeita, não é perfeita, mas eles têm muito mais dinheiro do que, infelizmente, a gente tem.
E o resultado dessas pesquisas, a questão, a finalidade, que obviamente que é dar um melhor tratamento. Quanto o Brasil, comparado à Inglaterra, em números, conseguem resolver os problemas oncológicos desses pacientes, e quanto se perde em percentual, quantos infelizmente vêm a óbito? Depende muito. Depende muito do tipo de tumor, do grau em que esse tumor é diagnosticado, né? A gente falha no Brasil no tempo que esse paciente demora para começar a quimioterapia. A gente tem, se não me falha a memória, meus dados não estão prontos da tese do Brasil, mas a gente tem uma média de 60, acima de 60 dias, a média. O meu paciente com mais dias, ele tem 153 dias do diagnóstico, da biópsia, até o início do tratamento. São 5 meses. Isso é determinante para a vida. No Brasil. É. Tá. E aí, quanto tempo após o diagnóstico inicia-se o tratamento? Não sei ainda. Não tenho esses dados ainda. Aqui ainda está inicial. Tá bem. Tá bem. E, entre aspas, turista, né? Tá aí objetivando os seus créditos, o seu título, e finalizando a sua tese, estará retornando ao Brasil. Qual é a experiência de organização, de modo geral, da saúde inglesa comparado à saúde brasileira? Estamos muito atrás? Estamos. Infelizmente, a gente está bem atrás em estrutura, em qualidade de serviço, de prestação de serviço. Eles têm mais dinheiro, né, estrutura do NHS. O NHS, o sistema de saúde britânico, é considerado o melhor sistema de saúde pública do mundo. Então, tem muita coisa assim que não tem como comparar, né? Eles conseguiram inaugurar hospitais que estavam em construção para poder atender os pacientes do Covid no meio do surto, assim. Chamar profissionais que tinham se aposentado recentemente para voltar ativa, e eles conseguiram reativar 15 mil funcionários em coisa de uma semana. E isso, assim, a população ama o sistema de saúde aqui. Eles têm muitas críticas, claro, o britânico é muito crítico, então eles criticam muito o sistema de saúde, mas eles têm muito orgulho do sistema de saúde deles. Uhum. Você sai pelas ruas, as janelas das casas estão pintadas com arco-íris escrito "Obrigado, NHS", as ruas, tem desenho na rua, no asfalto. Então a população também colabora muito com o sistema de saúde. Gratidão, né? Por aqueles que estão na linha de frente. E você está em loco também, fazendo o seu trabalho, sua pesquisa em hospitais? Como é que é isso aí? Não, aqui diante não. Da pandemia, não, né? Aqui não. Aqui eu peguei um outro foco, até para complementar minha pesquisa no Brasil. No Brasil eu trabalho em loco, eu trabalho com assistência ao paciente. Aqui eu trabalho com bioinformática e bioestatística desses dados. Porque isso é uma vantagem de ter um sistema com grana aqui, né, com estrutura. A gente tem milhares de pacientes aqui, então o volume de dados é gigantesco. E aí eu vim para aprender a lidar. O seu doutorado é aquele denominado sanduíche? É. 3 anos no Brasil, 1 ano aqui. Maravilha. Vamos lá, então? Financiado pela FAPESP. Eu tenho que agradecer a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. É ela que me financia. Na verdade, se você me permite, eu vou dar um adendo ao seu agradecimento, tá? É uma troca. Isso não deixa de ser uma troca. Porque você está se esmerando para retribuir a nossa sociedade. Você foi buscar conhecimento para voltar ao Brasil e acredito que devolver para a sociedade, para o seu povo, o que você foi se esmerar, o que você foi buscar. Então não é favor não, viu, meu não é não. doutora? Não é favor não.
Agradecimento Não, por consciência, mas não é Sim. favor, não. Não, até porque o dinheiro público é nosso, né? Na verdade, o Estado deveria dar a todos, né? Porque nós temos capacidade financeira para isso. E criativa. O pesquisador brasileiro é muito valorizado fora do Brasil, porque a capacidade criativa do brasileiro é fora da curva. Maravilha. Vamos lá então, doutora. Eu estou curioso aqui para saber um pouco mais a respeito aí do canabidiol. Primeiro eu gostaria de fazer uma diferenciação, tá? O uso terapêutico para o uso recreativo. Tá bem. Tá bem? Uhum. E o THC, ele se difere do DHC, do DHS. Do THC e o CBD. O CBD, perdão. O CBD, ele é o utilizado para fins medicinais. E o THC, recreativo. Nem sempre. É mesmo? Então, contigo a palavra. Então vamos lá. Eu vou começar contando uma historinha, mas não vou passar dados e nomes, ninguém vai ter que decorar para a prova. Tá bom. Os primeiros registros de cannabis sativa usada para uso terapêutico é do Oriente, de 2737 antes de Cristo. Então, por que eu estou falando isso? Só para a gente entender que a gente está entrando nessa discussão com quase 5.000 anos de atraso. São 2.700 anos antes de Cristo, mais 2020 pós-Cristo. Então, naquela época, 2.700 anos antes de Cristo, o pessoal no Oriente usava a cannabis para tratar gota, para tratar reumatismo, malária e o que eles chamavam de problemas de memória. Então, o que é o uso terapêutico? É a gente usar essa planta ou qualquer outra planta para aliviar um sintoma, para tratar uma doença. Por exemplo, um bebê que está com cólica, a gente faz um chazinho de camomila. Então, eu estou pegando a planta, a infusão da planta, a extração da planta que a gente usa na forma de chá, para uma finalidade terapêutica, para tratar a cólica desse bebê. E isso a gente faz com uma infinidade de plantas. No Brasil, especialmente, porque a gente tem uma flora riquíssima e um conhecimento de fitoterapia riquíssimo, trazido dos nossos indígenas e dos africanos, que trouxeram muita coisa da África. Então, a gente tem um conhecimento enorme e a gente faz uso terapêutico de um monte de plantas. Guaco para tosse, hortelã, a própria camomila, o boldo, né, para problema no fígado, problema estomacal. Então, a gente faz uso terapêutico de uma série de coisas. Sempre que eu fizer o uso de uma planta, de uma substância, para um determinado sintoma, para alguma determinada doença, para aliviar uma doença ou para curar uma doença, eu estou fazendo uso terapêutico dessa substância. E aí tem até uma definiçãozinha, uma diferença de definição entre remédio e medicamento. Porque remédio é o que a gente vai usar como a planta, o chá, ele é um remédio. Medicamento é aquilo que foi manipulado pela indústria, que vai vir para você com nome, rótulo. Então, medicamento é aquilo que vai vir rotulado e foi estudado e padronizado pela indústria. Então, a gente está falando autorização de autoridades, Anvisa e por aí vai. Isso, padronizado, bonitinho. Então, a gente está falando de remédio. Okay. Na definição da legislação, são produtos derivados de cannabis. Eles não estão nem chamando de remédio, nem de, muito menos de medicamento. Eles chamam de produto, porque falta dados científicos e faltam padronizações de protocolo, de produção e tudo mais. Mas quais são as indicações terapêuticas da cannabis? Que essa é a parte mais interessante. A gente tem milhares de indicações, milhares, eu acho que eu fui muito longe, mas a gente tem diversas indicações dos produtos derivados de cannabis. Primeiro, para dor. Então, paciente com dor crônica, o meu paciente oncológico, que ele faz aquela escalada da morfina e ele chega na morfina e a morfina não consegue mais controlar a dor desse paciente, o produto derivado de cannabis é indicado para eles e consegue resultados muito bons. Paciente terminal, dor crônica de reumatismo,
paciente com fibromialgia, não sei se todo mundo que está ouvindo a gente conhece a fibromialgia, mas o paciente com fibro em crise, ele sente dores no corpo inteiro. Você está me dizendo que o canabidiol, ele é mais potente que a morfina ao combate da dor? Dependendo da dor, sim. É mesmo? Uhum. Dependendo da dor. Né? Não é a solução para todos os problemas. Mas, que a terapia, mas é compatível ou mais forte? Não. Mais eficaz para alguns casos. Além de dor, ela é usada para doenças degenerativas. Acho que muita gente já viu um vídeo de um paciente com Parkinson, que ele faz uso da cannabis, ele relaxa e os tremores passam. Então, ela está sendo, os produtos derivados de canabidiol estão sendo muito indicados para doenças degenerativas, não só o Parkinson, mas para esclerose múltipla, não como cura, mas para alívio dos sintomas, para perda de apetite, porque quem usa cannabis fumada, sabe da larica, da fome, abre o apetite. Então eles estão usando os produtos derivados de cannabis para o paciente oncológico que perde a fome, que ele precisa se alimentar, mas ele não sente mais gosto, ele não tem mais vontade, não tem mais apetite, e aí ele começa a sentir fome de novo, ele começa a adquirir nutrientes que são essenciais para o tratamento dele, pelo uso do canabidiol ou do THC. Fora isso, para pacientes com distúrbio alimentar, paciente com bulimia, por exemplo, pode fazer uso de canabidiol, né, dos produtos derivados de cannabis, e tem resultados muito bons. Isso tudo com estudos, tá? Que estudos estão sendo publicados nessas áreas. Para distúrbios psicológicos, ansiedade, depressão, TDAH, o pessoal tem usado bastante também, tanto que saiu, acho que eu estou dando spoiler, era para falar no final, mas não aguento. Tem uma amiga me marcou num estudo que está iniciando agora da faculdade da Federal de Santa Catarina. É um estudo super inovador no Brasil. Eles vão recrutar 300 pacientes 300 profissionais da área de saúde que lidaram com Covid e que estão com problemas relacionados a estresse e ansiedade, e eles vão tratar esses pacientes com placebo versus canabidiol, THC, e comparar os resultados para ver o potencial dos produtos derivados de cannabis para ansiedade e estresse. Isso vai ser super interessante, ver esses resultados, né? A gente precisa mais desses resultados. Mas qual o componente do canabidiol? Ou tanto faz? É o THC ou é o CBD? Então, existe a gente costuma dizer, canabidiol é o componente terapêutico, THC é o componente de recreação. Obrigada, recreativo. Mas não é bem assim. Porque dependendo do que a gente quer tratar, o THC é bastante importante também. Eles vão atuar juntos, ou o THC é mais importante até que o CBD, dependendo da patologia. Então, será que aí está a resistência da lei acerca da não legalização e até a descriminalização? Olha, eu acredito que a resistência maior venha do preconceito e da desinformação, do que pelo componente em si. Tá, mas se você falou de preconceito e desinformação, eu acredito que a pessoa mais adequada e estudiosa no assunto para me responder quanto a uma dúvida, então. Se você é favorável à utilização do canabidiol, você também, consequentemente, é favorável à utilização recreativa? Recreativa? Sim. Também. Sim. Mas por qual motivo? Por você saber que, de repente, o cara que está usando por fins de recreação chegou em casa após um dia estressante de trabalho, trânsito, fumou um bequinho, deu um tapa
na maconha, ele vai relaxar, vai ficar tranquilo. Os efeitos psicológicos no cérebro dele não são efeitos que possam destruir os seus neurônios. O que você acha a respeito da recreação? Que o impacto, Maria, tá? Eu acredito que o impacto do uso recreativo da maconha seja muito menor do que de muitas outras drogas que a gente tem legalizadas. Por exemplo, o álcool. E quando a gente vê os estudos que mostram que a porta de entrada das drogas mais pesadas não é a maconha, mas é o álcool, a gente começa a ver que tem coisas mais importantes e mais nocivas que estão dentro de casa, que a gente oferece para a criança, né, que a gente, pelo menos na minha família, eu venho de uma família de alcoólatras, a gente oferece para a criança, né, toma só a espuminha da cerveja, põe a chupeta ali para ele experimentar. A gente tem uma cultura. E os danos a longo prazo são maiores do que o uso recreativo da cannabis. Mesmo porque eu sou favorável, tá, à legalização da cannabis, da maconha, por uma questão, pelo olhar jurídico da coisa. Por uma questão social, depois, principalmente que fazemos aí uma pós de penal, processo penal, nós conseguimos construir um quebra-cabeças e chegamos a um convencimento de que grande parte do dinheiro que é investido na maconha, lá na boca de fumo, na biqueira, se for tirado do traficante esse poder de venda, de comercialização da maconha, ele vai ter que migrar para uma droga sintética e, obviamente, que vai ter uma grande perda financeira para que esta grana seja reinvestida em outros crimes, bem como, principalmente, o armamento pesado, que aí vai dar aí início a um outro ciclo de crime. Então eu sou favorável à legalização porque, se tratando de uma droga natural, eu faço essa mesma analogia que você fez no início da sua explanação. O boldo, a camomila, é uma droga natural. Eu nunca utilizei a maconha, eu nunca experimentei. Venho de uma família conservadora, muitos talvez não saibam, o meu pai, saudoso pai, era militar, então era uma criação bastante rigorosa. Minha mãe costuma brincar em casa de que meu pai era o militar, mas ela era a comandante, continua sendo, né? Então eu nunca experimentei, mas por um convencimento dos estudos, eu entendo que seria melhor a legalização. Mais alguma coisa que você queria dizer a respeito dessa diferenciação da utilização do CBD? Sim, a gente tem mais indicações de uso, e aí eu quero chegar num uso que é bastante importante. Na verdade, 3. Os 3 últimos que eu fiz uma listinha de cola aqui do lado, porque meus alunos sabem, senão eu começo a falar e perco o raciocínio, eu preciso ter uma professora, você faz cola, professora? Fique à vontade, Maria, você quem manda aqui, o programa é seu. Além das indicações que eu falei para vocês, não sei quem está acompanhando rede social e está dando conta de acompanhar tudo que está aparecendo na rede social, deve ter visto que os pesquisadores têm tentado tratar a Covid com cannabis. E porque o canabidiol ele tem talvez uma potência, uma função de imunoestimulante, de imunomodulador. Esses estudos estão em andamento. Eu costumo brincar que seria a realização da vida, né, se a cura da Covid fosse canabidiol. Mas ainda está longe de uma conclusão definitiva, isso está em andamento, mas está sendo estudado. Né, o canabidiol como um imunomodulador para melhorar a reação imunológica dos pacientes frente à Covid. O canabidiol é praticamente um faz-tudo, né? É uma bênção. É uma erva de extrema valia, então, para fins medicinais,
que é o nosso tema em pauta. Sabe aquele chá da avó que cura tudo? Sei. Chegaremos lá ainda. Entendi. Além Mas então continue na sua colinha, professora. Além do sistema imunológico, existe a possibilidade de usar a cannabis para o tratamento de dependência de outras drogas. Durante essa semana eu fui conversando com bastante gente, porque eu não queria chegar aqui e falar, olha, está na legislação que é assim, este é o mundo de Alice, né? E aí eu conversei com muita gente interessante, inclusive ex-usuários de cocaína, de outras drogas, que usaram a cannabis para conseguir segurar a ansiedade e as crises de abstinência para se livrar dessas outras drogas. Então essa é uma outra utilidade que é maravilhosa para quem conseguir, né, administrar isso, claro, com o acompanhamento de um psiquiatra e isso tudo muito dosado. E por último, a última indicação que eu coloquei aqui na minha colinha é para epilepsias refratárias, que é o que está previsto na nossa legislação, a indicação. Eu não sei se todo mundo, eu acredito que não, que as pessoas não saibam o que é um paciente com epilepsia refratária. Eu aproveito para deixar a indicação do documentário Ilegal, A Vida Não Espera, que é maravilhoso e mostra... Sob a sua recomendação, eu virei a madrugada assistindo. Excelente indicação, muito, gostei demais do documentário. É maravilhoso, a gente consegue enxergar o problema dessas crianças. A gente chama de epilepsia refratária quando a epilepsia, que é uma doença caracterizada por crises de convulsão, quando o médico já tentou todos os medicamentos disponíveis e não é possível controlar as crises convulsivas dessas crianças. Então, para vocês terem uma ideia, essas crianças chegam a ter 80 crises convulsivas numa semana. Isso dá uma crise a cada 2 horas. Então, imagino que essas mães vendo o seu filho convulsionar em casa a cada 2 horas. Quando eu fiz meu mestrado, eu trabalhava com uma moça que era hematologista, e o projeto de doutorado dela na época era com essas crianças de epilepsia refratária, e ela testava um medicamento que tinha uma toxicidade altíssima, altíssima. Se ela errasse um pouquinho na dose, destruía o fígado, era super hepatotóxico. E essas crianças chegam no hospital de cadeira de rodas, de protetor de língua, algumas chegam com capacete, porque elas convulsionam a cada 2 horas. Então, elas mastigam a própria língua durante a crise, elas têm traumatismo craniano, se elas não estiverem protegidas. O estresse, o gasto muscular é tão grande dessas crises convulsivas sequenciais, que não tem desenvolvimento. A criança não fala, ela não consegue se alimentar sozinha, elas muitas vezes não conseguem nem sorrir mais, elas salivam o tempo todo porque elas perdem o tônus muscular, elas não conseguem manter a cabecinha ereta por conta do desgaste muscular que essas crises convulsivas geram. Então é algo horrível para a criança, é horrível para os pais, é muito desgastante para todo mundo, e pense que é refratário, a gente já tentou todos os medicamentos e nenhum conseguiu segurar essas crises. Então, o que a gente observa com o uso de canabidiol para essas crianças é a redução dessas crises a praticamente 0. É o que a gente vê no documentário. Exatamente. A melhora dessas crianças, a qualidade de vida, a dignidade que essas crianças passam a ter, a complacência. Na verdade, eu acredito que seja até desumano alguém não autorizar estes remédios, independentemente da justificativa de que isso possa viciá-lo, possa causar um outro problema, sendo que aquele problema é o problema mais grave e momentâneo daquelas crianças. Eu indico a todos os nossos ouvintes
foi a sua sugestão para que eu assistisse, e tudo aquilo que está vinculado ao direito penal, a nossa curiosidade lá, eu me interesso, e eu viro madrugada mesmo assistindo, estudando, eu recomendo que assistam. Muito. Legal. Esclarecedor. Abre uma janela na mente da gente, você passa a entender a questão de uma outra maneira a hora que você vê aquelas crianças, né? Mas o mais importante de tudo isso, Maria, é que as pessoas devam assistir com o coração. Sim. Não assistam munidos de preconceito. Não assistam munidos de preconceito. Porque vão assistir, vão se emocionar e mesmo assim não vão dar a mão à palmatória. Então, aqueles mais conservadores, aqueles geralmente, politicamente falando, de extrema-direita, assistam com o coração. Porque é emocionante o tratamento que a Anne, né? Anne Scheck, a busca que ela fez, a trajetória para dar dignidade ao seu filho. Fantástico. E aí a gente começa a enxergar a necessidade disso. E aí a gente começa a entender por que eu comecei falando que a gente está 5.000 anos atrasado nisso. Se os orientais usavam isso para gota e reumatismo em 2700 antes de Cristo, por que em 2020, depois de Cristo, a gente ainda está discutindo se essa mãe tem o direito ou não de usar esse medicamento para o filho dela? E a gente abre uma outra janela. Se a gente proíbe essa mãe de ter acesso ao medicamento que pode salvar a vida do filho dela, porque cada vez que eles convulsionam, eles até falam isso no documentário, né? Você enxerga a morte do seu filho a cada crise convulsiva, ou uma pessoa que está acamada de dor, e a hora que ela faz o uso do canabidiol, ela consegue se levantar, ela consegue ter uma vida, cuidar dos filhos. Será que a gente dizendo para esses pacientes que ele não pode ter acesso a cannabis, a gente vai convencer esse paciente, ou a gente está só empurrando esses pacientes para a desobediência civil? Né? O Estado está induzindo, está permitindo que ele incorra em crime. Né? Que já é algo muito mais traumático para uma família saber que tem lá na sua casa um parente, um filho, uma filha convulsionando 80 vezes na semana e ainda assim, da porta para fora, ter de se arriscar em transportar o medicamento e incorrendo aí no risco de ser pego e ser acusado por tráfico de drogas. Mais alguma coisa acerca do tema, da diferenciação? Não. Acho que fica claro, né? Fica. Mas esse documentário, ele é envolvente. E eu confesso que me emocionei. Doutora, eu ia chorar. Doutora, os efeitos adversos, então. Pois é. Tem efeitos adversos. Não, a gente não vai, né? Sou profissional de saúde e aí já há alguns 12 anos na saúde pública, não dá para chegar aqui e falar, não tem efeito adverso. Até porque toda substância tem efeito adverso. Qualquer substância. Qualquer medicamento tem efeito adverso. Então, o uso do canabidiol tem que ser acompanhado por um médico ou um terapeuta. Então, quando a gente pensa, por exemplo, um paciente com depressão, com ansiedade, principalmente se ele já faz uso de outros medicamentos, porque o canabidiol, ele tem interação também com alguns outros medicamentos, com anticoagulante, com medicamento para depressão, eles podem interagir. Então, tem indicações super importantes, o efeito parece muito bom, mas precisa ter acompanhamento de um médico ou de um terapeuta. Então, o que mais me chama a atenção é que esses pacientes
de distúrbios psicológicos, quando ele tem um histórico de esquizofrenia na família, por exemplo, ele não pode fazer uso da cannabis, dos produtos derivados de cannabis. Porque existem alguns estudos que dizem que o uso dos produtos derivados de cannabis nesses pacientes pode induzir o início da crise de esquizofrenia, dos quadros de esquizofrenia. Mas assim, tudo tem efeito adverso. E aí eu peguei 3 exemplos para mostrar para vocês que tudo tem efeito adverso e efeitos adversos graves. Quando a gente tem uma criança em casa que está com febre, o que a gente usa? Que remédio? Um antitérmico? Dipirona. Pode ser. Não vou falar o nome comercial. Dipirona. Geralmente a gente intercala dipirona e paracetamol, que é o remédio das grávidas. Dipirona é proibida a venda aqui na Europa. Não vende dipirona aqui. Um efeito adverso da dipirona chama agranulocitose. Granulócito é uma célula branca de defesa no sangue. E um efeito adverso da dipirona é zerar essas células brancas. Pode levar o paciente à morte. Dipirona pode desencadear crise asmática, pode causar queda de pressão arterial. Dipirona. A gente vai na farmácia, paga R$ 1,99 na dipirona gotinha e dá para as nossas crianças e a gente toma e não faz ideia dos efeitos adversos. Fora a dipirona, a gente usa muito paracetamol, que é o remédio da grávida. Gestante só toma paracetamol. Paracetamol é hepatotóxico, faz mal para o fígado. Quando eu estava ainda no Brasil, a gente teve, no hospital, perdeu uma paciente por hepatite medicamentosa causada por paracetamol. Então, medicamento, você pode me dar qualquer medicamento que for, e eu vou te dar uma lista de efeito adverso. Todos. Mesmo que seja o S infantil, que parece balinha, a criança adora. Muitos pacientes usam a S infantil todo dia, um comprimido todo dia, para afinar o sangue, né, que a gente fala, é um antiagregante plaquetário. Se você sofre um acidente de carro enquanto está fazendo uso do AS infantil diário, você pode morrer de hemorragia, porque ele diminui a capacidade do seu sangue de coagular. Então, assim, canabidiol tem efeito adverso? Tem, como todas as outras substâncias, todos os outros remédios também têm. E aí eu vou puxar um gancho para uma outra historinha. A cannabis chega no Brasil, trazida pelos africanos, mais ou menos em 1800. Mais ou menos na mesma época, 1803, um alemão chamado Friedrich está lá trabalhando no laboratório dele e ele extrai de uma planta chamada Papaver somniferum, ele extrai uma substância que dá sono e ele batiza essa substância com o nome do deus grego do sono, que é Netuno, ou Morfeu. Em homenagem ao Morfeu, ele dá o nome dessa substância. Na mesma época, na cidade dele, tinha uma empresa, uma indústria química pequenininha na época, que vocês vão lembrar o nome, reconhecer o nome, que é a Merck. E a Merck começa a produzir essa substância em larga escala e vender, e derivar essa substância em outras substâncias e vender para o mundo inteiro. Então, do Morpheus, ele batizou essa substância de morfina. E Papaver somniferum é a papoula, de onde a gente tira o ópio e de onde a gente faz a heroína. Então a gente pegou uma planta, que é a papoula, extraiu o ópio e a heroína, mas a gente extraiu a morfina, a codeína, todos os medicamentos que são chamados de analgésicos opioides, porque eles são da mesma planta da qual a gente produz o ópio e a heroína. O que acontece? A gente estudou essas substâncias, a gente conhece a morfina, a gente conhece a codeína, a gente sabe como usar, quais os efeitos adversos, qual é o protocolo, quais são os riscos, a gente julga risco-benefício e usa a morfina no mundo inteiro. O que seria das nossas cirurgias, dos nossos pós-cirúrgicos, sem a morfina? Sem o tramal? O que seria das grandes fraturas
de acidentes automobilísticos se a gente não tivesse a bolsinha de tramal quando chegasse no hospital. Então, hoje a humanidade praticamente não fica sem os opioides, e a gente tirou de uma planta. A culpa não é da planta que a gente use o mesmo princípio ativo para fazer a heroína. A gente usa para o abuso e usa para o medicamento. A mesma coisa com a cannabis. A gente consegue usar ela para abuso, uso recreativo, e a gente consegue extrair o uso terapêutico dessa droga, dessa planta. A gente tem CBD, a gente tem o THC, que tem potenciais terapêuticos e outras substâncias dessa planta. O que a gente precisa é estudar mais, padronizar isso, ter protocolos de segurança, para que a gente consiga usar isso da melhor maneira, do mesmo jeito que a gente fez com a papoula. Eu vou chamar Rick Bastos aqui. Rick Bastos. Olá, tô aqui. Muito interessante, viu, a explicação da doutora Maria Cursino. É Cursino, é isso? Cursino, né? Cursino. Muito interessante. Eu te falei que o programa de hoje seria daquele mesmo jeito. Estamos aqui em êxtase, e não é sob o efeito da cannabis. O êxtase é por outro motivo. Brilhante a sua explanação, a forma como conduz o seu raciocínio de maneira lógica e de fácil entendimento. Rick Bastos, manda bala nas nossas mensagens e perguntas, por gentileza, meu querido. Muito interessante o tema. Doutora, deixa eu só colocar aqui para gravar, que eu acho interessante fazer pelo menos um videozinho curto para a gente disparar nas redes sociais depois que tiver, antes de sair a reprise. A senhora estava... É tão estranho falar senhora para uma menina, né? Mas vamos lá, é doutora, né? É doutora. Vamos lá. Também não precisa do doutora. Tá bom. Pode falar Maria. Vamos lá. Maria, você comentou que a cannabis, ela veio da África, é isso? Eu não entendi muito bem. E que é interessante falar sobre isso. No Brasil, conta a história, não é? Uhum. No site da Amami, tem o histórico bonitinho lá. Quem tiver curiosidade de ver, né? Certo. Que ela teria chegado no Brasil por volta de 1800, trazido pelos escravos. Que massa. Por isso há uma justificativa, até corroborando aí da sua fala. Já sei que você vai falar. De que a maconha ela está à margem da sociedade, juntamente com toda a cultura do preto, do africano. Pois é. Por isso ela é uma droga discriminada. O playboy, ele não fuma maconha. Ele se envergonha de fumar maconha. Porque tem toda uma história, uma mística por trás disso tudo, de que é uma droga vinda da África, utilizada pelos africanos, pelos escravos. Aí é justificável o porquê o preto utilizava a maconha nas senzalas, porque os meus co-irmãos apanhavam o dia inteiro. Eles trabalhavam, então eles tinham que se utilizar de alguma coisa para anestesiar a dor e o cansaço do dia a dia. Exatamente, para manter a sanidade mental, inclusive. Também, porque eles foram tirados da sua cultura, eles foram sequestrados, as nossas co-irmãs eram estupradas, eram agredidas, existia um terror psicológico que o branco ele não coloca como um holocausto. A escravidão na Nova América não foi colocada como um holocausto, tão quanto a cometida pelos judeus. Mas foi sim. E a Igreja Católica, já que uma coisa puxa a outra, já eu não ia falar, pronto, falei. A Igreja Católica foi conivente com Portugal e Espanha, porque disseram assim, calma, gente, por que vocês estão brigando? Tem terras para todo mundo aqui. E quando o português, o espanhol, ia lá nas nossas terras, nos nossos co-irmãos, eles tiravam os nossos co-irmãos de lá das suas tribos, trazidos aqui em navios, e para não proliferarem as suas doenças, porque o trajeto é de aproximadamente 6 meses, jogavam os nossos co-irmãos ao mar vivos. Então a Igreja Católica foi conivente com a escravidão no Brasil.
e deveria sim ser colocada como um novo holocausto. Pronto, falei. Tem de falar, essa história é vergonhosa. A gente precisa falar. Vamos lá. Vamos de coisas boas aí. Vamos Sim. falar aí das nossas mensagens dos nossos ouvintes. Quero agradecer às pessoas que estão em Portugal, brasileiros do exterior, em Portugal, pessoas nativas também que estão mandando um parabéns aqui. Quero agradecer às pessoas da Espanha, Rússia, já temos 13 pessoas que, graças a Deus, tenham começado a acessar a nossa plataforma após a gente começar a divulgar o blog também em anúncio no Google, estão vindo. Quero agradecer o pessoal de Mairiporã, o pessoal de Cruz das Almas, Alagoas, São Paulo é Zona Leste, Zona Sul tem bastante, mas Zona Leste está mais forte. Quero agradecer o pessoal Ipanema, tá parabenizando aí a doutora, parabéns pelo tema, é muito importante falar sobre isso. A sociedade ainda tem muito preconceito, mas só falam da parte negativa e nunca da parte positiva. Verdade. O pessoal de Campina Grande, eu estou resumindo aqui as mensagens, pessoal da Central, muito obrigado por resumir para mim, porque tem muita gente mandando mensagens parecidas. Então, de Campinas tem bastante mensagens parecidas, parabenizando e perguntando para a doutora em relação a mal de Parkinson. Como é feito esse tratamento? Realmente é um tratamento para quem sofre de mal de Parkinson. E o que a senhora poderia falar sobre isso? Existe o alívio dos sintomas. O tratamento com o canabidiol ele é bastante personalizado, até por essa questão do canabidiol e THC. O que o pessoal do Terapeutas Canábicos é outro site que eu recomendo que vocês conheçam também, porque foi uma joia que eu descobri nesses dias de pesquisa. Se chama terapeutascanábicos.com.br. Eles trabalham com esse ajuste. Desculpa, pode repetir, por favor, o site? terapeutascanábicos.com.br. Aí, que massa. E eu tive o prazer de conversar com o Jean desse site e ele me explicou bastante como eles têm feito a terapia e é um ajuste. Então, para o paciente de Parkinson também, é um ajuste fino de doses, de intervalos de doses. E o que acontece para o Parkinson é que, como a cannabis faz esse relaxamento muscular, eles conseguem aliviar os tremores, uma vez que tem essa reação de relaxamento muscular. Mas não é a cura, é aliviar os sintomas. Certo. Quero agradecer ao pessoal da Inglaterra, tem bastante gente hoje com a gente, tem acessado bastante, e principalmente Inglaterra, Japão e Espanha têm acessado muito o programa Ju Soberano, então isso quer dizer que para eles esse programa está bombando mais, eu consigo ter então um feedback bem legal. O pessoal da Inglaterra tem bastante gente, temos 115 pessoas da Inglaterra, estão mandando um parabéns e perguntando em relação a esquecimento, isso tem a ver com a maconha ou não? Pois conhecemos pessoas que fumam muito e são muito inteligentes, mas também muito esquecidas. Pode falar um pouco sobre isso? Olha, não tem nada provado, não tem nada comprovado cientificamente. A gente precisa de mais dados. Aliás, essa eu acho que para as pessoas que são da minha área, eu acho que essa é a grande mensagem. A gente precisa de estudos sobre isso, porque muitas coisas que vocês podem me perguntar hoje, eu vou falar, a gente não tem dados ainda. E isso é triste, porque a gente não consegue respostas, né? Então a gente precisa, não tem comprovação disso ainda. Eu sei, eu também conheço casos assim, então talvez a gente consiga alguma comprovação, mas a gente precisa de dados científicos para isso. E isso é uma falha muito grande, é muito difícil conseguir aprovação e verba para fazer estudos com cannabis, infelizmente. Com certeza. A Marilda Soares Ipiranga, Zona Sul, que inclusive é minha mãe, criou coragem hoje para mandar uma pergunta, porque ela sempre assiste, mas nunca tem coragem de perguntar. Ela perguntou assim... Beijo grande para mames, viu? Que honra, obrigada pela pergunta. Ela está perguntando em relação à maconha utilizada como medicação e a outra, que é essa maconha que usam por aí, que talvez não é a maconha pura. Ela queria entender sobre isso porque ela não entende nada. Quando a gente faz produto derivado de cannabis,
é usada só a planta. Então, faz uma extração da planta em óleo. Então, eles usam... quando a gente faz a extração em óleo, a gente tem o óleo integral, que vai vir o canabidiol, o THC e mais uma porção de substâncias. Tem canabidiol e THC são duas substâncias que a gente chama de canabidióis. É uma família. Dentro da planta tem uma centena de canabidióis diferentes. Quando a pessoa compra com o traficante, vem uma mistura de plantas. Vem a cannabis e vem mais uma série de outras impurezas, coisas que são misturadas para dar volume. Então, não é a planta pura. E aí é que está a questão da gente empurrar essas mães desesperadas da epilepsia refratária para ir comprar essa droga que vem do traficante. Essas mães no desespero estão usando esse produto de baixa qualidade, que elas não sabem a origem, elas não sabem o que está ali misturado, para dar para os filhos delas, para não ver essas crianças convulsionando a cada 2 horas. E aí eu inclusive te pergunto, pro modo recreativo, em conversa com algumas pessoas, poxa, Lê, a semente macho não dá brisa, a semente fêmea é a semente que vai dar flor. Isso tem mesmo. uma diferenciação aí na semente macho e fêmea também, no plantio, algo referente a isso? No plantio tem. Essa questão de semente macho e fêmea eu sinceramente não sei, posso até pesquisar. Mas muda muito o solo onde planta, a incidência de sol. Se não tiver boa incidência de sol, ela não vai produzir THC e canabidiol em quantidade suficiente, então a qualidade da extração ou para o fumo vai ser mais baixa. Então muda muito, sim. E a origem da semente. As pessoas que fazem uso aqui no Brasil, que tem muita gente fazendo uso aqui que está plantando em casa, porque não consegue por outra via. A gente estava até comentando sobre custo antes do programa. A gente tem um medicamento liberado para venda em farmácia aqui no Brasil. Exatamente. Eu ia te perguntar exatamente qual seria a situação do CBD aqui no Brasil. Isso. A gente tem a liberação, então hoje os médicos podem prescrever, já não tem mais aquele medo de que se eu prescrever eu posso ir ser preso. Não, o médico pode prescrever. Nem todo médico sabe fazer a prescrição dele. Então a gente tem se o médico fizer uma prescrição de THC abaixo de 0,2%, ele vai fazer a prescrição do tipo B, que é a receitinha azul de medicamento controlado. Se for acima de 0,2% de THC que ele prescrever, já passa para a receita amarela, que é a de entorpecentes, é aquela receita amarela. Então ele prescreveu, o paciente chegou até a farmácia, drogaria, porque não pode ser vendido por farmácia de manipulação, ele vai encontrar o Mevatil, da Ipsen, e ele custa 2.700, mais ou menos, 30 ml, que dependendo do paciente vai dar para 20 dias. Essa é a realidade no Brasil. Essa é a realidade no Brasil. Então, qual é a realidade deste mesmo medicamento na Inglaterra? Aqui é suplemento. A gente compra como suplemento. Tem shampoo de cannabis, tem creme de cannabis. Shampoo, olha que interessante. Shampoo para estimular crescimento de cabelo. E para crescer barba, que eu acho que eu tô precisando, hein? Tá difícil. Mais alguma coisa com relação à nossa realidade no Brasil, professora? Tem, que a gente acaba empurrando essas, em que eu não posso dar muitas, mas o que acontece com essas mães hoje em dia é que elas não têm R$ 2.700 para pagar a cada 20 dias. Então a gente tem associações que estão funcionando com liminares para poder fazer o plantio da cannabis sativa, extrair o óleo, e aí eles geralmente fazem a doação do óleo. Isso é maravilhoso, eu achei lindo. Já dentro da própria ONG? Dentro da própria ONG. 80% da produção nacional do óleo de cannabis é doada, não é vendida. Essas pessoas trabalham voluntariamente para atender esses pacientes que precisam do medicamento e não têm acesso.
Esses 80% a nível Brasil. Da produção nacional, Da produção nacional no Brasil, 80% é doado. É doado. E há provavelmente uma lista de espera, um cadastramento, algo similar. Sim, porque eles não dão conta. Então, assim, a pessoa que chegou até a terapia através dos produtos derivados de cannabis, ela tem como opção comprar o medicamento, pedir importação, que também é caríssimo, tem que comprar na drogaria por R$ 2.700, 30 ml, entrar em contato com uma dessas associações ou entrar em desobediência civil. Ela vai comprar sementes de fora, fazer o plantio em casa, fazer a extração do óleo, tem manuais na internet de como fazer a extração desse óleo, ou então, em último caso, ela vai comprar do traficante, vai fazer a extração do óleo cheio de impurezas e vai usar. Eu quero aqui ressaltar que o programa de hoje não é uma apologia a tráfico de drogas, não é uma apologia à utilização indiscriminada da maconha, existe lei e regramento para isso. Mas quero também fazer aqui um comentário daquele que é apaixonado pelo direito penal. Senhores, não existe uma relação entre um agente, uma pessoa que tenha se utilizado da maconha, tenha fumado o seu cigarrinho e tenha cometido um crime. Não há uma relação, uma sentença condenatória neste sentido. E mesmo que houvesse, não seria fundamento idôneo para se dizer que a pessoa estaria relativamente incapaz, que não estaria sob as suas condições psíquicas para um cometimento de crime. Então, torno a repetir, na minha humilde opinião, estamos muito mais dentro de um ambiente acerca do tema voltado à discriminação, ao preconceito, do que basicamente a utilização de uma erva natural para fins medicinais. Sou totalmente favorável tanto para uma finalidade quanto para outra. Tá? Perguntas, Rick Bastos? Sim, vamos lá. Pode falar, Lê. Não, é contigo. Tem bastante pessoas perguntando a mesma coisa em relação... deixa eu ver aqui, deixa eu resumir aqui, porque está chegando bastante mensagens em relação à hepatite. As pessoas perguntando se realmente pessoas que têm hepatite A, B ou hepatite B e C, porque tem uma diferença, né? Eu ainda não sei qual a diferença, mas se a cannabis pode ser um meio para um tratamento melhor do que os remédios que já tomam, que eles escreveram o nome, mas é difícil de pronunciar, então... Olha, posso pesquisar mais para vocês podem me cobrar no meu Face por isso. Mas um dos efeitos adversos do uso prolongado do canabidiol é dano no fígado, a longo prazo, com alta dose. Então, eu prefiro não responder isso para vocês antes de pesquisar melhor. Pode me cobrar lá no meu Face que eu pesquiso isso para vocês. Acho muito arriscado falar sem pesquisar melhor isso. Desculpa, ele tem um dano no fígado com o tempo, é isso? O cannabis, é isso? Olha, eu não sabia disso não. Em alta dose e por tempo prolongado. E quem tem hepatite, o ataque é no fígado, né? É isso, né? Então tem que pensar bem, né? Tem que estudar bem isso, né? Interessante, pessoal, aí. Vamos lá. Alzheimer já foi falado, gente? Doenças degenerativas, em geral, eles estão sendo usados. E está sendo estudado.
Certo, ok. A fibromialgia, tem bastante pessoas aqui que sofrem de fibromialgia e dizem que sentem muitas dores, até de tocar na pele, como a minha mãe, por exemplo, mandou aqui uma pergunta. Toca na pele da pessoa, sente dor até nos ossos, no corpo inteiro, e às vezes não consegue nem dormir, ainda mais quando está esfriando. E aí tem pessoas que perguntam se fumar maconha vai ajudar nesse problema da fibromialgia ou se é só dados que ainda não foram comprovados. O que vai ajudar é o CBD e o THC. Se a pessoa fumar a maconha, ela vai consumir essas substâncias. O que acontece? Quando você ingere a cannabis fumada, você não tem ideia de quanto você está ingerindo. E mudou a planta, muda tudo. Muda a concentração, muda a quantidade, muda tudo. Então, quando você faz o tratamento com o óleo, você consegue controlar, ter uma dose e fazer um tratamento dosado direitinho. Para essas pessoas que têm fibromialgia, eu recomendo que deem uma olhada no site do Terapeutas Canábicos, porque lá tem inclusive uma lista de médicos que estão treinados por eles para fazer a prescrição do CBD e do THC. Porque existe um balanço entre THC e CBD, que os meninos do Terapeutas me disseram que em vez de entrar com doses altas de canabidiol, você entrando com uma dose pequena de THC, às vezes você tem o mesmo efeito terapêutico. Que interessante. Então procurem saber. Dá uma olhadinha lá no site, conversa com os meninos que eles são maravilhosos. Vamos trazê-los aqui, pode nos indicar aqui para levarmos a melhor informação aos nossos ouvintes aí, porque eu acredito que tenhamos muitas pessoas, conforme as mensagens vêm chegando aí, que queiram tirar as suas dúvidas, informação de utilidade pública. Dá né? pra gente passar a noite inteira conversando sobre isso. Com certeza. Sim, então, o que estiver no seu alcance, e agradecemos aqui as indicações para que outras pessoas possam vir trazer aqui os seus pensamentos e fazendo aqui as referências para os nossos ouvintes. Perguntas, Rick Bastos. Eu vou deixar na sua mão hoje, Rick Bastos. Na verdade, eu já disse que estou em êxtase. A gente já estourou o tempo, que o assunto é tão interessante que a gente nem olha, mas a gente estourou e daqui a pouco tem um jornal aí com os nossos... Mas é por isso que eu deixei na sua mão. Porque você que administra a mesa. Infelizmente estamos chegando no final, mas quero agradecer aos coraçõezinhos, aos parabéns, muitas perguntas que chegam, eu fico muito feliz por vocês estarem entrando em contato com a gente. Também quero também dizer que no nosso blog radioboamusicafm.com tem um botão lá no topo, tá, pessoal? Vou colocar aqui para vocês na nossa tela. Esse botão verde aqui, você clica aqui e aí você acompanha a nossa programação, recebe notificações toda vez que estivermos ao vivo, também é avisado de sorteios, e nesse botão, quando você clica, você também pode mandar ideias de pautas ou perguntas para a doutora e para o Alexandre, e eu posso também encaminhar para eles, ok, pessoal? Então continue aí interagindo com a gente no blog, que está crescendo bastante a audiência. E é isso aí. Quero agradecer também ao Facebook pela parceria. Eu gosto de frisar isso, porque eles pediram, então é muito importante. Agradecer ao Facebook, pois somos a primeira rádio digital que tem um aplicativo desenvolvido em parceria com o Facebook no Brasil. Então eu fico muito feliz. Lá você consegue ouvir nossa programação 24 horas por dia, sem parar, além dos programas ao vivo também. É isso aí, com você. Eu quero aproveitar o teu raciocínio aí com relação ao convite aos nossos ouvintes para fazerem os seus questionamentos aí na plataforma da nossa rádio aí, a Rádio Boa Música FM. Entrem lá no @JuSoberano. Olha só que bacana. Entrem lá no Instagram, no @JuSoberano, ou pode entrar lá no meu Instagram pessoal, alecarvalho76, não conta para ninguém que é o ano em que eu nasci, alecarvalho76. Mandem lá as suas sugestões de temas de programa. Mandem para nós lá os vídeos, um videozinho curto de 1 minuto, 2, fazendo críticas aí à sua comunidade, ao seu bairro. Por que a prefeitura não veio fechar um buraco aqui na pavimentação? Está faltando água. Este programa é do povo.
Este programa foi idealizado para que vocês brilhem, tá? Aqui ninguém faz um programa com o intuito de marketing pessoal, não. O programa Jus Soberano é para o nosso povo entrar e reclamar, tá bom? Aí nós colocamos aqui no comecinho do programa o que está precisando lá em determinado bairro, cidade, país, estado. Não tem problema, mande lá, entre nas nossas redes sociais, mandem as suas sugestões e agradeço mais uma vez por termos atravessado aí o continente. Rick Bastos, mais alguma coisa? É isso aí, pessoal, nós vamos finalizar, que agora tem o jornal, e mais uma vez, Ale, muito obrigado, doutora Maria, muito obrigado também. Nós estamos então finalizando o nosso programa, as suas considerações finais, e ao término eu volto com a palavra para apenas lhe agradecer. Eu que agradeço vocês. Como eu falei, Alexandre, abriu uma janela para pessoas maravilhosas que eu conheci, e eu queria encerrar com uma frase do Dr. Antônio Siqueira, que está no documentário que a gente indicou, do Ilegal, que ele diz que a gente só não tem ainda regulamentação para o uso dos produtos derivados de cannabis porque há pessoas incompetentes, desinteressadas, ou existem forças político-financeiras que têm muito peso sobre isso. Acho que é para a gente pensar. Obrigada pela oportunidade. Quero agradecer imensamente, não somente a minha grande amiga Joana Dark, que nos apresentou, quero lhe agradecer profundamente, doutora Maria Cursino, pelo seu carisma, pela sua simpatia, pela sua humildade. Já está aí galgando o término do doutorado em Liverpool. Então, quero lhe parabenizar por toda a sua trajetória e dedicação, perseverança aos estudos, a sua trajetória acadêmica. Desejar muita sorte, que Deus abençoe aí a reta final do doutorado. Ao retorno no Brasil, vamos nos conhecer pessoalmente. Espero que já estejamos aí a ponto de darmos as mãos e carinhosamente um abraço. Verdade. Muito obrigado. Estou certo de que todas as pessoas que estão aí lhe assistindo, que lhe conhecem, estão aí muito felizes e orgulhosos de uma brasileira fazendo sucesso na terra da rainha. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela participação. E é isso, meu povo. Este foi mais um programa Jus Soberano, brilhantemente feito aí pela doutora Maria Cursino. Beijo a todos, excelente semana, que Deus abençoe a todos vocês. Quarta-feira da semana que vem estaremos aqui com uma outra maravilhosa entrevista com duas maravilhosas mulheres. Aguardem. Beijo grande, professora! Tchau, Rick Bastos. Tchau, audiência. Tchau, tchau. E bora, Érica Badu, a pedido do nosso locutor Alexandre. Essa é pra você. Obrigado. Até mais. Érica Badu. Yeah, you may laugh, but you did not do your math. Like 1, 2, 3. Hold on. Damn, y'all feel this? Woo! Like 1, 2, 2. Wait. So all the people over there, throw your hands in the air. Come on. Like 1, 2, 2. All the people on the right, we can go all night. E siga a nossa rádio, pessoal. Siga a nossa rádio. All the people up top, come on, you don't stop. Put them up. Like 1, 2, 2. All my people down front, they bump to the hump. Put them up. Like 1, 2, 2. All my people in the bag, the fuck you looking at? Come on.